Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê para falarmos de um assunto que eu tenho certeza que é de suma importância para toda a direita brasileira e as pessoas que estão preocupadas com o Brasil e com as liberdades. Vamos falar de anistia, pauta que deve entrar hoje lá na CCJ, não sei se será votada. A gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre muitas coisas em paralelo que estão acontecendo, e eu acho que vai dar para entender um pouco não só do chamado jogo político, tabuleiro político, o fazer política, e se questionar sobre algumas coisas que estão acontecendo recentemente em diversos setores, até questões eleitorais. A segunda parte do vídeo é a principal, que a gente vai falar de tudo isso, está recheada, mas vamos começar o nosso vídeo com notícias relativamente boas, relativamente positivas, envolvendo aí a disputa Liberdade versus turma da censura, Jair Messias Bolsonaro versus Lula, Elon Musk versus o ministro. Serão algumas coisas interessantes, editorial do Estadão, nota sobre como a PGR, como a AGU deve se posicionar. Eu acho que a resposta vocês já esperam. E saiu uma nota que acho que é a mais interessante de todas, que é de um cara que dialoga muito com pessoas que estão fora do país. É um cara que faz relatórios para investidores. A gente vai chegar lá, por partes, enfim. Depois dessa breve introdução, a única notícia meio que foge da pauta aqui da introdução é essa, só pra gente começar o vídeo. Justiça condena governo Lula a indenizar Bolsonaro e Michele no caso dos móveis do Alvorada. Tem dois pontos aqui que me deixam incomodado. Primeiro, o valor da indenização, apenas R$15 mil. É muito pouco para tudo que o Lula fez e da gravidade das acusações. Querer falar que Bolsonaro é um ladrão de imóveis, isso foi um absurdo, mas está ali. 17ª Vara de Justiça de Distrito Federal condenou nesta segunda o governo Lula a pagar 15 mil a Bolsonaro e a Michele por danos morais no episódio da localização Estados Móveis do Palácio do Planalto. Esse é um ponto que me incomoda. Tem um segundo, mas calma. A defesa havia alegado que o casal Bolsonaro, por ocasião do exercício do mandato presidencial entre os anos de 2019 e 2022, optou por usar seus móveis pessoais no palácio e que a mobília pertencente ao acervo ficou em um depósito. Apesar disso, argumentaram os advogados, Lula declarou diversas vezes que os antigos ocupantes teriam levado e sumido com 83 móveis, apropriando-se de bens públicos. Na sentença, o juiz Diego Câmara afirmou que, diante da comprovação de que os itens em referência sempre estiveram sob a guarda da União durante todo o período indicado, houve dano à imagem e reputação de Bolsonaro e esposa. A AGU vai recorrer. A AGU vai recorrer. A gente vai falar da AGU na instante, né? A AGU, obviamente, vai recorrer. A AGU do Lula. O magistrado afirmou ainda que os comentários do atual presidente foram além do direito de crítica ao sugerirem o envolvimento de seus adversários em desvio de imóveis do Palácio Presidencial, que, conforme apurado, sequer ocorreu. O segundo ponto que me incomoda nessa questão toda, não vou nem falar da decisão, porque também parte da defesa, né? É que eu não tô vendo a Globo ser responsabilizada. O Lula mentiu com apoio da Globo. Tava lá a Janja levando na Tuzaneri. Eu espero de coração que o Bolsonaro também tenha aberto um processo aí contra a Globo. Talvez a justiça fale que não dá pra responsabilizar, a Globo não tem culpa, a Globo só divulgou as falas do Lula, né? Mas é um absurdo a Globo não tá sendo citada aqui. É coparticipava os dois, ó, juntos, unha e carne. Lula e a turminha dele. Mas tudo bem. Vamos agora, vamos ver mesmo, começar a falar dos assuntos mais profundos. O Estadão hoje comenta em seu editorial sobre a participação dos ministros, ou do ministro em especial, no 7 de setembro. Ele até poderia ter ido, mas não ficar na posição que ele estava, na linha de frente que estava reservada para o chefe dos poderes. E tá ali, ó, está faltando prudência ao Supremo. O Estadão meio que já está sem paciência. O Supremo perdeu uma ótima oportunidade de sinalizar a grande parcela da sociedade que passou a ver com desconfiança a atuação da Corte, que não é, como parece ser, uma espécie de instância superior de decisões políticas, ou seja, um tribunal parcial.
Não é de hoje que o Supremo abriu mão da prudência republicana, mas, como o 7 de setembro deixou claro, nada indica, ao contrário, que a Corte esteja genuinamente interessada em retomar o bom trilho da autocontenção. Eu não vou nem falar que a Corte perdeu uma oportunidade, porque não ter ido, ou ter ido e ficado em outro lugar, acho que não ia mudar nada, você só ia estar cumprindo o figurino. Não acho que ninguém ia... Ah, não, beleza, olha, sinalizou aqui, né, que a gente merece ter confiança. Eu acho que só gerou um problema. Sobrepondo seus interesses políticos à institucionalidade, Lula convidou o ministro para figurar na primeira fileira do palanque de autoridades na celebração oficial da independência em Brasília. Tratou-se de um inequívoco gesto de desagravo ao ministro, que horas depois, a cerca de 1.000 quilômetros dali, seria hostilizado. Hostilizado? Eu acho que ele foi criticado. Hostilizado por Jair Bolsonaro e seus apoiadores na Avenida Paulista. Lula fez dele o que se esperava. O petista usou a deferência ao ministro, a prática, tratado como chefe de poder, porque ele estava na primeira fila, né? Para alimentar a renhida polarização com Bolsonaro que tanto interessa a ambos. Mas não é improvável que o próprio ministro também tenha usado o convite para demonstrar força política, o que, por óbvio, não se coaduna com a conduta esperada de qualquer magistrado que se pretende sério e justo. E aqui na boa. O Lula chamou. O cara também foi, né? Porque ele quis. Então, realmente é muito improvável, né? Que ele não tenha usado o convite. Ah, não, vou aqui só porque eu... Pô, pelo amor de Deus. Realmente é muito improvável, quase impossível. A força do ministro ou de qualquer juiz, seja qual for seu grau de jurisdição, advém fundamentalmente de sua imparcialidade e da acuidade jurídica de suas decisões, ainda que delas se possa discordar. Isso daqui eu acho que não é verdade. Sem ficar de meias palavras, a força de qualquer pessoa, de qualquer cargo, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública, a força dessa pessoa está relacionada ao poder que ela tem. Simples assim. A força dela é o que ela é capaz de fazer. Aqui eu acho que o que o Estadão está querendo falar não é sobre força, porque ele vai falar o seguinte, cara, um juiz não é mais forte ou mais fraco por sua capacidade de granjear apoios em torno de sua figura. Não, o juiz é mais forte. É mais forte. O mundo real é assim. O juiz é mais forte, o político é mais forte, o prefeito é mais forte, o empresário é mais forte. O mundo real é assim. Evidentemente, recusar o convite do presidente seria uma desfeita inconcebível, mas o ministro poderia ter optado por ficar ao lado de seus colegas em fileiras mais afastadas da principal, reservada tradicionalmente aos chefes dos três poderes, ao ministro de defesa e aos comandantes das forças. O ponto é o seguinte, não é sobre força, é sobre o que é certo ou errado. O certo e errado é que, é que o juiz, ele seja um cara mais comedido, um cara que evite entrevistas, evite falas públicas, opte por se manifestar sempre nos autos, porque qualquer fala que um juiz tem sobre qualquer assunto é passível de especulação. Imagina o juiz está ali, vai na festa, vai uma coisa, começa a andar vários meios, as pessoas começam a falar, eita, ele estava na festa de não sei quem. Será que essa decisão que ele tomou é justa? Eu não tô falando do Supremo, não, falando qualquer juiz de qualquer local do Brasil. Você vai lá em Feira de Santana, o juiz tá na festa do povo lá ligado a mercadorias estranhas, que vem, né, você sabe que tem algo errado naquelas mercadorias, estão muito baratas. Você fica nessa, né? Às vezes o cara nem sabe, juiz, mas as pessoas se questionam. É uma posição na sociedade que é muito crítica, é muito sensível. Esse é o grande ponto. Então, o que deveria ser cobrado é todo e qualquer juiz, todo e qualquer membro do Ministério Público que tem em suas mãos o poder de mandar uma pessoa para a cadeia, inocentar uma pessoa, tomar decisões que podem interferir na segurança jurídica do país. Falar, cara, né? Pelo amor de Deus, né? Não dá para misturar com questões políticas. Mas força? Isso é demonstração de força. O termo que o Estadão está usando aí que é totalmente errado. O que está se demonstrando é exatamente isso. Eu tenho poder. E aí? E aí o povo tá muito satisfeito com isso, né? Pelo menos grande parte da sociedade. Porque acho que esse poder não está sendo utilizado da maneira correta. Mas o ministro não apenas se postou ao lado do Lula,
e do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, como ainda se deixou fotografar com eles, com a evidente intenção de transmitir ao país um sinal de que as decisões, por mais controvertidas que sejam, contam com o respaldo dos chefes dos poderes executivo e judiciário. Quem poderia imaginar que o Lula concorda com o que está acontecendo? Deveria ser os seus lembrar, mas o amparo pelo qual o ministro deveria ansiar é o da Constituição. E deste, é forçoso dizer, muitas de suas decisões têm carecido, sobretudo, as tomadas no âmbito dos onipresentes inquéritos das fake news e das missas digitais. Mais uma crítica aos inquéritos, que antes eram ovacionados pela imprensa. Como se nada disso bastasse, alguns ministros da corte ainda participaram de um converscorte organizado pelo Lula na Alvorada após o desfile. Então, a garfada numa fatia de costela e outra no feijão tropeiro servido aos comensais, consta que magistrados e integrantes do governo fizeram troça da manifestação convocada por Bolsonaro para fustigar o ministro e, de quebra, pedir anistia política e criminal para ele e outros golpistas envolvidos no 8 de janeiro. Mais uma vez, faltou prudência ao Supremo. E faltou respeito aos seus críticos. Haja vista que nem todo reparo à corte tem sido feito por quem quer sua deslegitimação, mas antes apenas deseja ver o Supremo circunscrito ao seu papel constitucional. Chegando finalmente, o Estadão encerra falando que é curioso imaginar qual seria a reação dos petistas se acaso Bolsonaro ainda fosse o presidente da República e desse ao Cássio e ao Mendonça a mesma deferência que o Lula deu para o ministro. Alguém que até outro dia, apenas por ter sido indicado à corte pelo golpista Michel Temer, era chamado de fascista ou coisa pior, pela mesma turma que hoje o saúda como herói nacional. A política e seus protagonistas passam. O Supremo, porém, haverá de permanecer como uma das mais importantes instituições da República. Portanto, para acima das lides políticas, como a última linha de defesa da Constituição, deveria não só ser entendido pelos ministros da Corte como sua missão fundamental, mas também servir como norte indesviável de seu comportamento. Então a Corte está desviando do seu caminho, está seguindo caminhos tortuosos. É isso no final do dia. Mas e aí? Qual o ponto então? Reclamou do cara, pediu para ficar mais comedido. Enfim, independente de qualquer coisa, mais um tijolinho em vários tijolinhos de uma imprensa que anos atrás ajudou a instaurar o caos que a gente vive hoje e agora eu acho que ele está tentando dar uma suavizada, porque o clima no Brasil realmente deteriorou demais. A turma da Globo, meia-noite de hoje, aponta que PGR deve se manifestar nos próximos dias contra a ação que questiona a suspensão do Twitter. É a ação do Novo. A PGR vai se colocar somente de forma contrária. E a AGU também deve opinar de maneira semelhante, seguindo argumentos técnicos. E a questão da técnica é que uma ADPF meio que não pode ser utilizada nesse caso, que já passou, já foi decisão de turma e tudo mais. O Igor Gadelha foi atrás da AGU, 2 da manhã de hoje, está lá. Ó. Twitter ou ministro? Com quem a AGU do Lula, a AGU da primeira matéria, que vai recorrer para o Lula não ter que pagar, né, o governo não ter que pagar a multa pelas mentiras que Lula diz contra Bolsonaro e Michele, a AGU vai se alinhar a quem? Segundo por Igor Gadelha, o parecer da AGU deve ir contra o Twitter e a favor da decisão do ministro que baniu o Twitter do país. Quem poderia imaginar que o Messias, o AGU do Lula, o homem, o Messias que o pessoal conhece, né? Quem poderia imaginar que seria contra? Nossa Senhora. Enquanto no Brasil, a PGR e a AGU se posicionam de uma maneira que agrada ao petismo e desagrada quem tá do lado da liberdade. Eu não vou falar só os bolsonaristas, porque como vocês podem ver aqui, ó, Samuel Pancher, do Metrópolis, ele está na Ucrânia, está em Kiev, viagem internacional, cobertura internacional. E aí ele falou o seguinte: estou conversando aqui na Ucrânia com um grupo de jornalistas do Peru, Argentina, Guatemala, México, Chile, Paraguai e Uruguai. Juntou lá a tropa da Sul-América.
México não tá Sul-América, né? Mas dos latino-americanos. Juntaram-se os latino-americanos. Todos consideram o que aconteceu com o Twitter no Brasil como censura. Aí vem o Verdivaldo. Veículos ocidentais que odeiam Bolsonaro, Musk e Trump, e o Glenn dá exemplos, Washington Post e Economist, disseram a mesma coisa. Claro que é censura clássica. Assim como as ordens que o Twitter não obedeceu, censurar parlamentares eleitos por suas opiniões. Aí, olha agora. Samuel Pancha é um cara que tá mais à direita, já deu pra anotar isso. Acho que ele deve ter se arrependido até por coisas que ele fez no passado. Mas por mais que esteja mais à direita, também é um cara do consórcio. Mais uma pessoa, mais uma. Quem começou com isso foi a Folha de São Paulo. E não foi um jornalista da Folha, mas foi a Folha enquanto instituição, através do seu editorial, que veio aquela história aí. O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E a Folha falando que isso é importante, saber quem veio primeiro, porque para você julgar o que está acontecendo hoje, você tem que saber o que aconteceu no passado. Você punir uma pessoa, você tem que ver como é que a outra agiu, né? Peraí, quem foi que começou a confusão primeiro? E aí o Pancha fala assim, ó. E a parte que mais me incomoda nessa cobertura. Que ele tá falando o quê? A questão das ordens. Das ordens do Twitter. Dizem que o Twitter descumpriu ordens judiciais. Isso é fato. Só que não se fala sobre quais são essas ordens. Se são legais ou não. Ah, o Twitter descumpriu a ordem. Que ordem que o Twitter descumpriu? Que ordem? Esse assunto ele não entra no debate público. E ele diz, ó, o público brasileiro recebe a informação pela metade. Os coleguinhas do Samuel Pancha do Metrópolis, principalmente o Guilherme Amado, eu não vejo nenhum tipo de interesse em falar sobre isso. Eu até perturbei o Sam, né? Eu falei, ô Sam, aproveita e fala com eles aí o que o Guilherme Amado já conseguiu fazer com suas reportagens. Conta pros seus colegas aí o caso do Felipe Martins. Tem que dar aquela alfinetada, né? Não dá pra deixar passar. E o Verdivaldo fala, ó, exatamente, em teoria, é claro que é razoável exigir uma empresa cumpra ordens judiciais e tenha um representante, mas o contexto é fundamental. Ordens de censura constantes, sem julgamentos, sem base legal e ameaças de prender o representante. A turma tá aberta a ouvir. Porque não vem me querer me falar que essas confusões e esses questionamentos de decisões jurídicas, eles nasceram agora. Eles nasceram agora. Tem muito tempo. E talvez seja uma oportunidade. Se eu tivesse um dia a oportunidade de conversar com o Verdivaldo, tenha certeza. Eu iria pegar alguns casos que aconteceram no Brasil, ia pautar um debate com ele para falar disparos em massa, coisa ligada à publicidade do governo, que venderam a história que canais ele estava recebendo muito dinheiro, não tinha nada disso. Contar, deixa eu ver outro caso assim, que é inquestionável, que dá pra ver assim a sabugice. Sabugice assim, o verificado da Bárbara, que o Ministério Público abriu um inquérito, você lembra? Que a Bárbara ganhou um verificado no Twitter, na época que o verificado você não pagava pra ter. Eles não pagavam, né? Por fora. Tinha uma galera da esquerda que pagava pra ter, mas era porque só ganhava quem eles queriam. Então, assim, tem alguns casos que é bom recontar, porque na época ninguém acompanhou isso. Mas, isso aqui que aconteceu na época. Vocês estão entendendo de onde que vem a revolta? Fala assim, não sei o que veio. Tá, e o que é que veio antes? Qual o contexto? Qual é o contexto? É muito importante. E são alguns pontos que eu vejo. Se você perguntar para grande parte das pessoas, os nossos representantes, que estão aptos a qualquer momento serem entrevistados, porque é muito mais fácil algum veículo de imprensa convidar um político para ser entrevistado, falar do que está acontecendo, do que contratar um influenciador, né? Convidar um influenciador. Então, é importante, gente, é importante conhecer a nossa história, é importante entender como chegamos até aqui, quando o Moro saiu do governo, a mensagem de Bolsonaro que ele vazou, você lembra? Você lembra qual era a crítica de Bolsonaro lá, a matéria do antagonista, que falava lá deputados, PF? Ninguém lembra mais, né? Ninguém lembra da própria história. E aí, temos a nota que eu acho que é a mais interessante, porque, primeiro, né? Você vê aqui a palavra que tá aqui embaixo. Que palavra é essa? Nova York. É uma nota que tá vindo lá de fora para aqui para dentro, né?
as impressões que parte do mundo pode estar recebendo do Brasil. O Ian Bremmer é da Eurásia, é uma empresa aí de consultoria, que faz relatórios, dá conselhos, né, advices. Ele tá comentando aí sobre tudo que tá rolando. E a opinião dele, acho que não agrada muito a turma da esquerda, não. Defesa da liberdade é grito de guerra da direita nas eleições de 26, diz o presidente da Eurásia. E no subtítulo está lá, o Ian Bremmer apontou o bloqueio do Twitter pelo Supremo como um exagero político e as manifestações de 7 de setembro como significativas. Mas enfim, o presidente da consultoria política Eurásia, Ian Bremmer, classificou o bloqueio do Twitter como um exagero político e as manifestações de 7 de setembro, quando é celebrado o Dia da Independência, como significativas. Segundo ele, embora pequenas, quando comparadas a outros atos, os protestos foram uma demonstração do que vem pela frente nas eleições presidenciais de 2026. As manifestações foram significativas porque mostram que a defesa da liberdade e da democracia é o grito de guerra da oposição na próxima eleição presidencial em 2026. Disse Bremmer em um vídeo compartilhado em seu perfil no Twitter. O especialista destacou que tanto o discurso de Bolsonaro quanto da maioria das lideranças da direita no Brasil, como por exemplo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fizeram duras críticas à decisão da Suprema Corte e especificamente ao ministro. Segundo Bremmer, a suspensão do Twitter no Brasil está recebendo muita atenção porque é uma granada política. Isso está ajudando a oposição conservadora no Brasil a dizer que as liberdades individuais estão sendo minadas. Olha o termo que ele usa. Extrema-direita? Não. Oposição conservadora. Um cara que não fala só pro Brasil, não, viu? Fala com muito investidor. Ele fez um paralelo com a situação nos Estados Unidos. Ele fala com investidores. Então, nada melhor do que você traçar um paralelo com um país que eles estão familiarizados. Cara, deixa eu te explicar o que está acontecendo no Brasil, fazendo analogia com o que está acontecendo nos Estados Unidos. O ponto interessante é que isso está relacionado aos Estados Unidos. Ambos os lados no Brasil, assim como nos Estados Unidos, acreditam que o outro é um grande problema, uma grande ameaça à democracia. Isso não acontece no Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul. Conforme ele, a oposição liderada por Bolsonaro está usando a defesa da democracia e da liberdade para mobilizar sua base antes das eleições de 26, o que tem sido muito mais um cartão de visita da esquerda. Essa luta que foi iniciada pela Suprema Corte está contribuindo para essa narrativa. O presidente da consultoria política Eurásia ponderou, contudo, que uma grande diferença entre Brasil e Estados Unidos é que nos Estados Unidos, olha isso aqui, a Suprema Corte, embora às vezes tenha uma inclinação liberal e atualmente conservadora, ainda é uma organização independente separada do executivo. Já no Brasil, o órgão é muito mais politizado e corrupto. Achei pesada essa palavra corrupto, viu? Eu discordo. O esforço para derrubar o Twitter no Brasil, bem como congelar as contas da Starlink, também de propriedade de Elon Musk, foi um exagero político e politizado por um membro específico da Suprema Corte. Falando nele, ontem foi apresentado o pedido de impeachment para o Pacheco. Como a Tsuko colocou aqui, né? Em questão de 15 minutos, o Globo diz que Pacheco não dá sinais de cumprimento ao pedido. E quem trouxe uma explicação em pouquíssimas palavras muito interessantes sobre isso foi o Cláudio Dantas. Mas a gente fala lá na frente quando a gente fala de anistia. Mas tá ali, né? Pacheco não tá com nenhuma boa vontade. Aí ontem, o Carlos Bolsonaro postou lá no seu Telegram o seguinte. Obviamente, as chances do Pacheco levar adiante o pedido de impeachment não são das maiores. Entretanto, negar a evolução da pressão popular sobre os parlamentares e desdenhar do movimento é algo que não é prudente, é desnecessário e pouquíssimo sensato. Toda a construção dos passos passam por outros, e esses acontecimentos são importantes, sim, para o amadurecimento de todos nós nesse processo de retomada da democracia. Eu acredito um dia que o Brasil ainda voltará ao normal, fé e ação. Sabemos que a maioria está sem paciência, assim como existe uma minoria
que não quer resolução de nada e só sabe apontar e reclamar de forma proposital. Afinal, não existe vazio em lugar algum. Por fim, existem os de boa fé e os espertos. Mal sabia o Carlos, quando escreveu isso, que essa postagem ia encaixar de um jeito sem igual no vídeo de hoje. Eu tinha a noção que um vídeo que eu vi ontem ia render uma parte grande, mas eu não tinha noção da quantidade de notícias que saíram sobre questão de anistia, movimentações políticas e outras coisas. Eu falei, vai virar, não tem como não virar um dossiê. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, vai encaixar demais. Antes da gente mostrar o que o Carlos está falando, cara, independente de não ir para frente, é algo importante. Essa pressão ela pode ser direcionada para outras pautas, como a própria questão da anistia, você pegar esse clamor, jogar pauta da CCJ hoje, outros assuntos. A gente vai falar sobre isso, mas só abrir um parênteses numa notícia que eu espero que tenha um final feliz, porque a notícia a priori é boa. Não há impeditivos para a progressão de regime de Daniel Silveira, informa a secretária. Nesta segunda, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro emitiu um parecer favorável ao Daniel. De acordo com a pasta, do ponto de vista psiquiátrico, não há fator impeditivo para a Justiça conceder a progressão do regime. Não tem nada que impede, irmão. Libera o cara. Ninguém aguenta mais. Eu não aguento mais. Imagine ele. Há algumas semanas, a pedido da PGR, o ministro determinou a realização de um exame criminológico. Esse teste consiste na realização de análise dentro do presídio a fim de saber se o detido tem condições de voltar à sociedade. Daniel se encontra em Bangu 8. Saúde de Daniel Silveira. Há algumas semanas, a reportagem obteve exames médicos. Conforme os exames, Daniel está há meses com dor na lombar recorrente. Além disso, documentos constatam que ele apresentou alteração da função renal, com pedra nos rins. Então, espero que ele possa voltar para sua casa, dormir numa caminha mais macia, mais aconchegante, com sua esposa e tentar retomar minimamente a sua vida. Mas vamos voltar para a gente falar de anistia. E aí sim começamos. Muita coisa para a gente falar. Gente, a gente vai fazer uma volta no tempo. Essas matérias bonitinhas assim, bem recortada, com aquele padrão, né? A logo lá em cima, texto centralizado, tudo juntinho. A gente não vai ter isso daqui para frente em pouco tempo. E vocês vão entender o porquê. Comissão da Câmara pode votar nesta terça anistia a condenados pelo 8 de janeiro e pacote que limita a atuação do Supremo. Está na pauta de hoje da CCJ da Câmara, a comissão mais importante da casa, um pacote de 4 medidas que podem restringir a atuação dos ministros do Supremo e anistia. Está na pauta de hoje. Está na pauta de hoje. Colocando um elemento a mais nessa situação, ontem a Luísa Martins disse que a anistia do dia 8, para a turma do dia 8, virou uma moeda de troca para a direita apoiar o candidato do Lira. Teremos eleição para presidente da Câmara, início do ano que vem, e lá vai a turma da direita falar, tu quer meu apoio? Eu quero anistia. Eu quero que o povo tenha, direito à liberdade. Anistia aos condenados, enfim, virou moeda de troca para a direita apoiar o candidato do Lira, que vai sucedê-lo. Bom, com base nisso, que hoje a anistia está na pauta da CCJ, junto com 2 projetos de leis e 2 PECs para restringir um pouquinho o poder do Supremo, e que isso está sendo utilizado também como moeda de troca para apoiar o Lira. Vamos ver um vídeo que passou. Na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, eita, já tem 10 minutos amanhã no vídeo só para falar disso. Eu até tinha falado sobre esse assunto lá no canal secundário, na minha caminhada hoje de manhã, Falei sobre isso daqui. Vamos ouvir aqui o Ricardo Salles, deputado federal, falando sobre a disputa pela presidência da Câmara. Escuta só. Eu tenho participado marginalmente, porque esses assuntos basicamente são discutidos pelos líderes partidários e pelos caciques, pelos donos dos partidos. Então, Salles, ele começa trazendo a informação. Ele está discutindo isso marginalmente. Realmente ele não está. É o líder partidário, é os caciques. Ele não tem... Nesse momento ele não está discutindo muito sobre isso. Sobre o quê? O Brasil, infelizmente, acabou permitindo, dessa forma como a política é feita, até pelo seu volume excessivo de deputados e tudo mais, que os interesses fisiológicos, patrimoniais, emenda, cargo, essa coisa toda
que a gente assiste prevaleçam em detrimento da ideologia. E tem sempre o argumento da turma do deixa disso. Não vamos brigar, vamos compor, senão a gente perde comissão, perde isso. Mas perde, não tem problema. Aliás, é uma frase que eu tenho usado aqui até para a Prefeitura de São Paulo, vale para a ação no âmbito do parlamento. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Né? Você ser partícipe de algo que você não concorda, que você não consegue defender, que te anula, muitas vezes, a sua legitimidade até para criticar. Eu acho que a direita no parlamento brasileiro hoje é maior do que foi no passado, não é a maioria, ao contrário do que as pessoas diziam, o parlamento hoje é conservador, é direita, não é verdade. Nós temos 120, 130 votos em 513, então nós não temos maioria para ganhar. Mas nós temos uma posição, ou deveríamos ter uma posição suficientemente sólida, clara, coerente, independente, para fazer a diferença nessa eleição da Câmara dos Deputados, por exemplo. Era só o grupo de direita conservador, né, lançar um candidato. Lança o candidato, a eleição na Câmara em 2 turnos. Você lança um candidato nosso, né, um candidato que represente o que nós pensamos, e no segundo turno, na eleição da Câmara, você negocia essas outras coisas. Mas corre o risco de ficar sem vaga na mesa, sem vaga não sei onde. Corre o risco, realmente. Mas é melhor isso do que você já sair de antemão defendendo o indefensável. Então tá aí, ele tá falando sobre a eleição da presidência da Câmara. Salles é o pai dessa tese, melhor perder de pé do que ganhar de 4. Fala sobre comissões, pode perder, mas que perca então. Fala que pode ficar fora da mesa diretora, tudo mais, mas o importante não é se vender ideologicamente, né? Se unir com quem não tem como se unir. Basicamente isso. Essa é a tese do Salles, é a forma como o Salles encara a disputa para a presidência da Câmara. Aí eu quero trazer uma visão oposta. Esse vídeo aqui eu já usei ele diversas vezes. Ele é importante para explicar várias coisas, explicar o próprio papel do Rodrigo Maia em alguns momentos. Eu lembro que quando teve uma viagem do Rodrigo Maia para a Espanha, que ele postava lá na discussão sobre parlamentarismo, parecia que queria dar um golpe no Brasil, foi lá, pagou, foi um caos, crise. Lembro que eu usei desse vídeo. Lembro que quando o Rodrigo Maia apontou para o Orlando Silva, falou que o Orlando Silva é peça-chave para ser o relator do PL das fake news, eu usei esse vídeo. Vamos ouvir o Ciro Gomes numa entrevista para André Sadi em 2019, que vai ter uma opinião diferente do Salles. Vamos cá. Rodrigo Maia aqui, ele é visto pelo senhor como um parceiro político para os próximos 4 anos em relação ao programa, agenda, ou apenas um parceiro eleitoral? Ele é hoje uma peça-chave na compreensão que eu tenho do Brasil, e eu vi isso lá atrás. O PT quis transformar a eleição para a mesa da Câmara num 3º turno, e mentiu para o Freixo. E eu falei, olha, essa eleição está perdida. Freixo era candidato à presidência da Câmara. Essa eleição está perdida para o nosso campo, por uma circunstância. Eles são 300, nós somos 130, números grossos. E o Rodrigo tem uma coisa que eu conheço de longa data. O Rodrigo é filho de 2 exilados. Ele pode ser e é muito conservador em matéria de economia política, mas ele é um democrata visceral. Ele é filho do César Maia, um velho amigo que foi exilado do Brasil. A mãe dele foi exilada, ele nasceu no exílio, o Rodrigo. E ele não quer ser candidato da situação, não quer ser candidato do Bolsonaro, ele quer ser candidato do parlamento. Portanto, 29 votos nossos do PDT, para ele vale 50, vale 70, porque dão a ele a possibilidade real de ser um presidente do parlamento e não do Bolsonaro. Eu digo, opa, aqui tem uma fresta para a gente atenuar danos e obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. E fui a ele. E ele me deu a palavra. E o outro compromisso é atenuar danos. Atenuar danos. Como é? A oposição de 130 contra 300, o rolo compressor vai lá e esmaga. A não ser que eu tenha a palavra do presidente da Câmara, que nomeia comissões, que indica lideranças, que compõe relatorias especiais. Por exemplo, o Rodrigo Maia entregou o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos. E nessa palavra, o senhor quer dizer? Ele cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje e ele está cumprindo exemplarmente o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso dele minimizar danos. E nessa palavra, o senhor quer dizer? Ele cumpre
cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje e ele está cumprindo exemplarmente. De um lado, você tem o Salles falando, não, cara, não tem compor, é nós, segundo turno, a gente vê qualquer coisa. Do outro lado, você tem o Ciro Gomes falando, não, cara, tem compor, o importante é barrar Bolsonaro. Do lado tá o Salles falando, esquece comissão, esquece coisa, o importante é perder de pé. Não quero ganhar de 4. Do outro lado, o Ciro Gomes tá falando, ó, importante, é o cara que tem aí relatoria, isso, aquilo, outro. E vamos falar de ambas, não vou bater o que o veredito não, de quem tá certo e quem tá errado, mas cada um tem a sua posição. E aí, utilizando de um tipo de linha que eu acho que pode dar um pouco mais de validade para o meu argumento, eu vou apenas recorrer a coisas que eu já falei no passado, porque se eu só estou repetindo o que eu disse, eu estou mantendo a minha mesma opinião sobre o mesmo assunto. E como é que eu posso provar isso? Bom, trazendo as matérias de mais ou menos 1.350 dias atrás. Tava lá nós, menino novo, tentando entender um pouco do Brasil, em torno lá do episódio 450, foi início de janeiro. A gente vai ver que uns episódios do conteúdos que foram em episódios, se eu não me engano, do dia 30 de dezembro a dia 2 de fevereiro de 2021. De 30 de dezembro de 2020 a 2 de fevereiro de 2021. E veja só como são as coisas. Para a gente tentar entender um pouco do poder legislativo, tentar fazer algumas ponderações. Em 29 de janeiro de 2021, a Globo anunciava, com a caminhonete cheia, bloco de Lira pode ter disputa interna por cargos. Era um momento que a campanha do Lira já estava encorpada já. Aí dizia que, enfim, né? Ele próprio admite que o grupo agora tem um problema para equalizar desejo. Tem muita gente. É um problema. Quando você compõe, aí todo mundo tem um pedaço. Como é que você divide o bolo? Se o seu bolo tá bem grande, se o bolo fosse pequeno e só você ganhasse, você só ia dividir com poucos aliados. Mas quando você tem muitos aliados, para você dividir, aí tem um novo problema. Essa matéria, quando a gente trouxe ela falava que se a cúpula do PSL conseguir reverter o quadro na última hora e aderir ao bloco do Baleia Rossi, a vice-presidência pode acabar nas mãos do PT. O PT pode ficar com a vice-presidência da casa. E isso se o Baleia Rossi conseguisse reverter o movimento. Eu vou explicar o que era. E aí falava assim, ó, o maior bloco não garante a vitória do seu candidato a presidente. Por exemplo, tem a disputa para presidente da Câmara, vai ter agora em 2025. De um lado vai ter o bloco composto, vamos supor, republicanos, PP, União Brasil, PSD. Aí do outro lado vai ter um bloco que é o PL, mais o Partido Novo, só. Aí de outro bloco é o bloco da esquerda. Bom, você ter o maior bloco com número de candidatos não te traz a vitória. Às vezes o que vai ganhar é o cara da esquerda, às vezes ganha o cara da direita, às vezes ganha o cara do centro, ele não sabe. Mas quem tem o maior bloco e é nessa junção de partidos vai ter prioridade na escolha das posições da mesa. A mesa tem 11 posições. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário e mais 4 suplentes. Fora o presidente da casa, né? Enfim, a cada 46 deputados, um bloco tem direito a uma cadeira na mesa. E escolhe primeiro quem tem o maior grupo. E depois você subtrai 46 e assim sucessivamente. E vai indo. A cada 46 você tem uma cadeira. Então, se o seu bloco tem 300, cara, você vai escolher primeiro. Mas o segundo bloco não tem... O segundo bloco que está atrás de você tem 100. Oh, peraí, só tem 100? Então, você pega os 300, você subtrai 46. Sobra 254. 254 ainda é maior que 100. Ou seja, o seu bloco vai pegar a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência, 254 menos 46. Vai dar o quê? 208. Você vai pegar a primeira secretaria e você vai pegando. Você vai subtrair 46, 46, 46, 46, até o seu número ser menor do que o do coleguinha. Aí o coleguinha pode escolher. Na época, ainda tem isso aqui, ó. Quando ele conseguiu a adesão da legenda, o Vitor Hugo chegou a negociar sua indicação para a vice-presidência. Aqui está comentando um pouco do que aconteceu na época, que foi o seguinte. O PSL do Bivar havia penalizado vários deputados da direita, que estavam sem poder, ter voto no partido, etc., porque o Bivar queria pegar o partido e colocar no bloco do Baleia Rossi.
E a galera falou, não, velho, não vai estar no bloco do Baleia Rossi, não, a gente vai estar no outro bloco. Tá maluco, o Baleia Rossi prometeu pautar o impeachment. E a turma foi, judicializou e conseguiu trazer o partido inteiro para o bloco do Lira. Porque você não pode dividir o partido. O partido, quando ele vai para um bloco, ele vai inteiro. Não tem meio partido. O deputado pode votar em quem ele quiser, mas o partido, a bancada, fica ligada a um candidato. Aí o Felipe Barros também comentou na época, você vê os prints, tudo foto antiga. PSL oficialmente no bloco do Lira, mesmo com o Rodrigo Maia rasgando o regimento, aí o pessoal comenta tudo mais, como foi lá na época da explicação. E aí eu trouxe essa tabela na época. O Lira, antes da adesão do PSL, estava com 239 deputados no seu bloco. Com o PSL inteiro, mais os 17 que estavam banidos, que ele conseguiu, pulou para 256. Isso colocou ele na frente do Rodrigo Maia / Baleia Rossi. Ou seja, se o Lira vencesse a eleição, ele também teria a primeira vice-presidência. O que é que faz o primeiro vice-presidente? Ele pode presidir a Câmara quando o presidente não está lá. Tu já imaginou um presidente do PT ao longo do governo do Bolsonaro, toda vez que ele aceitar lá o cara do PT para pautar o que ele quisesse, ele vai ter esse poder? Ele podia entrar em rota de colisão com o Lira, mas enfim. Ainda teve uma questão depois que foi o quê? O DEM, no final do dia, o DEM inclusive acabou por desembarcar da candidatura do Maia e fez com que o Lira passasse a ter 285. Quando você pega 285 e subtrai 46, cai para quanto? Vou até arriscar, ó. Cai para 239. 239 é maior que 209? É. Então pode escolher de novo. Você escolhe o primeiro e você também escolhe o segundo. Aí você tira mais 46. Aí, pai, tirar 46 aqui vai dar o quê? 193, não é isso? 193. Acho que é, 193. Opa, 193 é melhor. Então o Rodrigo Maia escolhe. Então aí começa a escolher. Escolhe um, escolhe outro. Escolhe um, escolhe outro. Escolhe um, escolhe outro. Aí eu colocava os cenários. Se o Solidariedade também entrar para a coisa do Lira, isso na época, o Lira ficaria com 298 e o Maia 196. Então, 298 menos 46, 252. 252 menos 46, 206. Eu não lembro se no final o Solidariedade entrou, mas o PSDB entrou. E isso dava pro Lira, o bloco que estava do Lira, que na verdade esse bloco, a chance de escolher 2 cadeiras. Mas depois teve até mais. O que deu a condição de pegar 3 cadeiras. E tá aqui, né? Como o bloco ficou com mais de 300 e o outro bloco ficou um tanto, quando você tirava 46 3 vezes, o bloco que tava, o PSL, o PL, o PSD, o PP, os republicanos, pôde escolher as 3 primeiras. Então, ficaram com a primeira vice, com a segunda vice, com o primeiro secretário. O bloco do Rodrigo Maia, que era do Baleia Rossi, só ficou aqui, ó, com a segunda secretaria. Então, essa composição jogou o PT lá na casa do chapéu. Isso a gente comentou na época. No final do dia, primeira vez ficou com Marcelo Ramos, que na época era do PL, depois saiu, foi até pro PT. Incrível. Quer dizer, não, ele tá no PT agora? Eu tô na dúvida se o Marcelo Ramos tá no PT, mas ele tá sendo apoiado pelo PT a disputar a prefeitura de Manaus. Essa época, Bolsonaro não estava no PL. Bolsonaro estava sem partido, então estava no PSL. A segunda vez com o PSD, enfim, a primeira secretaria com o Bivar, ficou todo mundo lá. O Bivar queria... Cada posição dessa tem uma coisa. Por conta dessa composição, naquela época, em 2021, a Bia Kicis ganhou o controle da comissão mais importante da casa, a CCJ. A CCJ. Antes do ano virar, como é o bloco, Maia deve ter aliados em postos estratégicos. O que pode mudar? É o que eu trouxe só essa matéria, porque quando eu trouxe isso no vídeo, aí falava da regra dos 46, falava da posição das casas. Eu lembro que na época, porque tá aqui, eu fui no site oficial da Câmara para ver, cara, o que é que a primeira vice-presidência faz? Bom, ela substitui o presidente em suas ausências ou impedimentos, elabora pareceres sobre os requerimentos de informações e os projetos de resolução. O que é que fazia a primeira secretaria, que o Bivar tanto queria?
primeira Secretaria da Câmara dos Deputados possui a missão institucional de exercer a supervisão das atividades administrativas da Casa. Entre as suas atribuições destacam-se encaminhamento de indicação aos demais poderes, requerimento de informação ao ministro de Estado ou a qualquer titular de órgão subordinado à presidência da República. Quando vocês veem, olha, a mesa diretora solicitou ao governo isso. Normalmente é a primeira secretaria. A interpretação do ordenamento jurídico de pessoal dos serviços administrativos da Casa, incluindo a decisão de recursos administrativos, ratificação das despesas da Câmara, credenciamento de profissionais, representantes de instituições para acesso às dependências da Casa. Então, aquele grupo jornalístico que é um credencial, passa por aqui também. Então, a turma da direita, que é tão menosprezada, a depender da primeira secretaria, pode dar uma ajuda para ganhar lá, com a credencial, começar a cobrir o que acontece em Brasília. Recebimento e envio da correspondência oficial da Câmara, essa das comissões. A posição medigera, então. Aí, quando o pau estava atorando na época, a gente estava vivendo um momento muito similar. Tinha uma parte da direita, naquele momento, que criticava muito o Bolsonaro, em final de 2020, início de 2021, por estar apoiando o Arthur Lira. Um caso muito similar. A turma que pensava como o Salles. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. E aí eu fiz o tweet acima, e como vocês podem ver até pela imagem, também está o Silvio Grimaldo, que talvez seja um dos críticos mais implacáveis de Bolsonaro. Assim, sem papas na língua, sem duas conversas. Na boa, sei lá, cada 10 tweets do Silvio Grimaldo, uns 8 é batendo em Bolsonaro. Ninguém vai me falar que esse cara é passapanista. O Silvio Grimaldo não é passapanista. E olha que ele integrou o MEC e tudo mais. Mas sempre um cara assim, bem extremamente... Não tem mimimi, irmão. Sem mimimi pra cima de Bolsonaro. Não vai dourar a pílula. Eu falava assim, ó, qualquer um que reclamar do governo apoiando o nome do Centrão para a presença da Câmara, sem apresentar uma estratégia para conquistar 257 votos, é um puritano desconectado da realidade. O bloco do Maia, né, DEM, PSDB, MDB, tem 94 votos. Esquerda tem 132. 257 votos para vencer, o resto é choro. A situação do Brasil ainda é marcada pelo menos pior. Ou aceita e tenta buscar o melhor cenário possível, ou vai ser choro e ranger de dentes. Política partidária suja e não se dá via plebiscitos. Infelizmente, precisamos de 308 deputados para aprovar uma PEC, por exemplo. Aí olha esse nome, FLI-FRDS. Esse daqui é o Felipe Dias. Quando eu digo, gente, eu sinto o cheiro dos catinguentos. O Felipe Dias, eu trouxe ele no vídeo, acho que de anteontem, ele estava falando que mais importante que o 7 de setembro era... Bukele, Marçal visitando o Bukele, e aí eu mostrei o que ele tava falando lá em 2021, sabe, de apoiar a SCAF e tudo mais, passando um pano doido pro PTB, né, fingindo que Bolsonaro apoiava o Centrão enquanto o PTB era super conservador. E o Silvio Grimaldo tava respondendo a ele, são os mesmos críticos, os mesmos puritanos que falam, frouxonaram, são as mesmas pessoas, cara, é uma coincidência. Peraí, porque eu nem vou dar pause. Eu devo falar e não poder mostrar. Aí chega alguém aqui que nunca assistiu o canal, chega um cara novo, chega alguém que não viu episódios passados, pra falar assim, não, cara, não tô mentindo não, tô sendo honesto. Deixa eu aqui, ó, abrir, deixa eu ver. Aqui, pronto, já achei, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha, Felipe. Aqui é só a arroba nova dele. Porque a arroba, essa aqui, a FLI, a DRS, foi banida. É o mesmo cara, velho. Mas só encontrar o Bukele é muito mais importante que o comício político, quando é proibido cartazes e passa um recado bem mais forte. Só cego não vê isso. São as mesmas pessoas. Enfim, o Silvio Grimaldo comentava assim, ó. Imaginar que o conservadorismo tem condições de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças com outras forças políticas é até bonito. Mas também é tolice. E exigir que o governo se comporte dessa maneira é a mais pura tolice ainda. Um cara crítico de Bolsonaro falando, cara, pelo amor de Deus, velho. Você não quer entender o que acontece, né? Perder em pé. Então perde em pé. Perder pra mim sempre é ruim. Quem lançava a candidatura avulsa? Marcel Van Hatten. Por quê? Porque o Novo não tem expressividade. Com o tamanho que o Novo tinha, com a bancada, na época tinha acho que 8 deputados, o Novo não tinha nada, mal contava. O Novo jamais teria uma cadeira na mesa diretora. O Novo dificilmente pegaria uma comissão importante, que é um dos menores partidos da casa. Então assim, o que é que o Novo ganhava em compor? Nada.
Então, para o novo, era muito melhor pagar de brabo, eu não me dobro para ninguém, porque pelo menos um discurso. Agora, a partir do momento que você é governo, você tem uma bancada, você tem o que negociar. O novo tem o que para negociar? Atualmente, 2 votos? 3 votos? Igual tem o Salles lá. Aí, realmente, é melhor perder de pé. Pelo menos você tá ganhando no discurso. Aí, quando teve a votação na época, o que é que tava na mesa? Qual foi a segunda notícia que abre esse tema? A pauta da anistia, a anistia está na mesa para apoiar ou não o sucessor do Lira. Está na mesa. O que é que estava na mesa em 2021? Aquela pauta proibida que se você falar, você vai preso, que envolve aí eleição, transparência nas eleições. Na época, o Rodrigo Constantino postava, com Lira, a probabilidade do debate prosperar é maior. Né? Ele se comprometeu com avançar com a proposta. Baleia Rossi rechaça levar para o plenário a questão lá. A pauta da... Sabe o que é, né? Tinha que passar pela Câmara e tudo mais. Baleia Rossi rechaça a ideia de levar para o plenário todo o processo. Eu não coloquei aqui. E o que foi que a gente viu? Foi criada uma comissão especial. Quem é que cria a comissão especial? O presidente da Câmara. A nota da Gazeta tinha até a parte da Bia Kiss que ela falava isso. Se você for atrás, você vai ver. Eu não coloquei aqui porque o vídeo ficar muito grande. A Bia Kiss falava disso. Não, aqui vai ficar uma comissão especial para avançar. Com quem ficou a relatoria? Com Felipe Barros. E isso tudo passa pela eleição da presidência da casa. Então, olha como uma eleição que a movimentação começou em 2020 determinou, inclusive, quais pautas entrariam em debate, quem ia ficar com a relatoria, passou pela CCJ com celeridade no momento oportuno, porque a Bia Kicis era presidente da CCJ, porque compôs. Aí, vamos voltar para os dias de hoje. Um Bolsonaro, mais 1.500 patriotas por um ministro. Aqui é segundo Cláudio Dantas. Ninguém admite, mas a pauta deverá servir como barganha para a troca do impeachment. Eu não acho que vai servir para isso, porque o Pacheco não vai colocar o impeachment. Eu acho que a pauta ela vai servir para apoio nas eleições legislativas. Ou seja, se aprovada a anistia geral e restrita a todos, a oposição desistiria de caçar o ministro. Amigos, Pacheco já disse que prefere enterrar sua carreira política a abrir um processo de impeachment. O Dantas resumiu a frase. Naturalmente, isso acabaria por enterrar sua carreira como advogado, bem mais lucrativa. O Pacheco não tem mais carreira política. Se ele abrir um processo de impeachment, além de não ter uma carreira política, o Pacheco não vai ter mais uma carreira como advogado, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês acham que o Pacheco vai abrir? Mais um motivo. O Mineiro já entendeu que não terá sucesso nas urnas e ficaria satisfeito com a vaga de ministro do TCU, de onde poderia pular para o Supremo no futuro mais próximo. No Senado, portanto, a situação estaria encaminhada nesses termos, enquanto na Câmara o Lira contaria com o apoio geral da direita na eleição de seu sucessor, através da qual pretende continuar dando as cartas sobre pautas bombas e emendas orçamentárias. Manter relevância é questão de sobrevivência pro Alagoano, que quer disputar o Senado de 26. Por fim, o projeto de anistia deverá ser emendado com um artigo que tornaria sem efeitos inquéritos em curso, então os encerraria com a justificativa de perda de objeto, uma saída considerada honrosa para o ministro. Ainda é cedo para saber se tudo sairá a contento, mas tal opção é considerada por muitos caciques como a mais viável para evitar uma deterioração institucional sem volta. E você concorda? A você, o pacote tá bom? Anistia, mais o fim dos inquéritos? E aí esquece qualquer coisa. Vindo por dias atuais, para ver que entre a possibilidade e a realidade também existe uma distância muito grande. Sucessão de Lira faz União Brasil ameaçar barrar a anistia a preço do dia 8. A União deve reforçar nessa terça a fila de partidos contrários ao projeto da anistia. Se for apresentado o requerimento, a legenda deve orientar a favor da retirada de pauta da CCJ, o que na prática significa estar contra a proposta. Deputados dizem que a medida é influenciada pela disputa, a sucessão do Lira. A intenção do União Brasil é criar obstáculos ao projeto na CCJ para forçar o PL a voltar à mesa de negociação sobre a sucessão da Câmara.
porque a priori o Valdemar sinalizou apoio ao Mota. A retirada de pauta é vista como um termômetro para avaliar a adesão ao texto, que, de qualquer forma, não deve ser votado nesta terça. Deputados da esquerda pretendem pedir vistas do relatório do deputado Rodrigo Valadares. A obstrução ao projeto também deve agariar votos entre os partidos da base do governo. Parlamentares de esquerda avaliam que a União Brasil passaria um ótimo sinal se decidisse votar contra o projeto e indicam que isso pode ser o começo de uma aliança para a eleição da mesa, sem os apoiadores de Bolsonaro. O PT quer um bloco sem Bolsonaro. Um bloco com Bolsonaro é a maior bancada, vai escolher primeiro, vai acabar pegando a CCJ. Já o PSD caminha para liberar a bancada. Membro da CCJ, o deputado Cezinha Madureira diz estar trabalhando para o partido deixar os parlamentares decidirem o voto conforme suas convicções. Eu vou votar favorável à anistia. Acredito nisso, estou trabalhando para aqueles que não concordarem em votar favoravelmente pedirem para ser substituídos pelos suplentes. Estou trabalhando pessoalmente para ter 3 dos 4 votos que o partido tem na CCJ. Trabalhe mesmo, Cezinha. Trabalhe. Aí o Caio Junqueira diz que o governo opera e a base deve pedir vista. Mas, ainda assim, né, deve ser colocado em pauta. O Palácio superou e a base aliada deve formular um pedido de vista para o projeto da anistia. Orlando Silva informou a CNN que planeja pedir vista do projeto e assim adiar sua análise na CCJ. O relator, o Rodrigo Valadares, disse à CNN estar ciente da operação política do governo, mas que, mesmo assim, apresentará seu relatório na manhã dessa terça ao colegiado. De acordo com ele, o texto restringirá ainda mais o alcance da proposta. O texto inclui desde o segundo turno até o dia 8. Ele também assegurou que não está incluído Bolsonaro. Ele mesmo me fez esse pedido. Com o provável pedido de vista pela base governista, o PL só deve ser votado na CCJ na semana que vem. Depois caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pautá-lo em plenário. Se passar, vai ao Senado. E aí voltamos ao perder em pé do que ganhar de 4. Vocês conseguem ver que essa questão ela é muito mais complexa? Me perdoa, gente, mas eu acho esse discurso tão bobo. Bobo, sabe? Coisa de gente boba. Ai, pelo menos não me vendi coisa. Eu até utilizei um argumento religioso lá, que me veio na cabeça no final do vídeo lá do canal secundário, que eu falei o seguinte, né? Que é o que está na Bíblia, que aqueles que se humilharem serão exaltados. Fico pensando, né? Vamos lá na Papuda. Vamos na Papuda. Vamos chegar lá na Papuda, os presos do 8 de janeiro falam, ó, você tá preso na Papuda, né? Mas saiba de uma coisa, é melhor perder em pé do que ganhar de 4. Isso é meio pesado, né? Você falar pra essa galera isso. Necessariamente, a anistia vai passar se você compor? Não. Necessariamente, a anistia não vai passar se você não compor? Também não. A anistia ela não está diretamente relacionada a compor ou não compor, mas ela está na mesa como moeda de negociação. Ah, a comissão... Não, cara, a comissão ela é importante, não é assim não. A comissão ela tem muita importância. Primeiro, você controla a pauta. Você pode barrar os projetos da esquerda, você pode dar prioridade para os seus projetos, você pode convocar ministros de Estado. Não é assim. As posições da mesa diretora também são importantes. A direita, pessoal, ela tem que amadurecer. E eu fico muito triste de ver que deputados que deveriam estar dando explicações um pouco mais profundas sobre assuntos que são extremamente relevantes, ficam jogando para a torcida como é o Ricardo Salles. Aí você pega isso daqui, ó. Eu deixei até aqui aberto. Cadê? Esse aqui? É esse aqui, ó. Se liga. 175. Aqui no Twitter. Eu vou até atualizar. Olha os comentários. Ninguém consegue tirar esse ministro, blá blá blá. A culpa é exclusiva dos parlamentares. Tá certíssimo mais uma vez, Salles. Cara, não é bem assim, né? Se a direita apoia candidatos de Lira e Pacheco, vai sair da condição de vítima para cúmplice. E o que ela vai estar perdendo? Ah, no segundo turno... Cara, no primeiro turno já se decide muita coisa. No primeiro turno já se decide muita coisa. Não necessariamente o partido que tem a maior bancada vai ficar com o direito de escolher primeiro e pegar a melhor comissão. É uma decisão que ela é bem... A política é o assunto do veja bem. Tudo na política tem um veja bem. Salles tem razão. Van Hatten para a presidência da Câmara.
Você vê como uma coisa se repete? Você vê como uma coisa é cíclica? Não, vamos botar o Van Hatten. Tem lá 120 votos, perdeu. Aí fica sem todas as comissões. O PT fica com a primeira vice-presidência, né? O PT é a maior bancada aí, depois do PL. O PT fica com a primeira vice. Quando não tiver lá o cara que vai vencer, fica o petista. O PT pode pegar a CCJ também, né? Porque passa o que quiser. O governo tá cheio de projeto travado, sendo travado pela direita. Ai, Jesus. Concordo plenamente com o Salles. Salles é muito inteligente, ele sabe que não dá pra ficar na mão de gente como Lira, mas tem que ser alguém que tenha bom trâmite com o Centrão. Porém, ser do Centrão, missão difícil. Concordo, prefiro perder para a esquerda do que ter que se aliar mais uma vez à esquerda disfarçada de centro. Fala pra turma lá da Papuda, que é melhor perder em pé. Fala pra aquela mãe que dos filhos tá sem vela, 17 anos de cadeia. As coisas são um pouco mais complexas, gente. A gente tem que melhorar o nível do debate. E eu fico muito triste de ver um deputado colocando discurso assim de forma tão simples as coisas. Eu coloquei, né? A frase melhor perder de pé que ganhar de 4, ela serve pra tudo? Será que essa frase serve pra tudo? Eu acho que perder é sempre ruim. Sempre ruim. Se vai perder de pé, é sempre ruim. A gente tem que começar a buscar mais por resultados práticos que tragam melhoria de vida na população. Os deputados de direita, eles têm uma coisa que é muito boa, que eu tenho certeza que o Centrão tem inveja. Eles têm votos sem entregas. Os deputados de direita conseguem votos sem ter entregas. As pessoas votam neles por questões ideológicas. Agora, vai o cara do Centrão ser ideológico vai se tem voto. O cara do Centrão tem que entregar a obra, tem que ajudar fulano, ciclano, beltrano, trazer aqui, facilitar a vida de um lado, do parente do outro, arrumar vaga em hospital, fazer... Fora todas aquelas coisinhas estranhas que acontecem. Mas estão lá. A gente não pode ficar assim, é muito bacana, né? Mas e pro resto da população brasileira? É igual, assim... Se eu embelho esse discurso, melhor perder de 4 do que se aliar com o bolsonarismo, porque na visão deles o bolsonarismo é uma porcaria. Essa frase, ela não é um axioma, ela não é uma verdade universal. Eu, pelo menos, discordo frontalmente e falo com base no que eu já falei em anos passados. Só trouxe a matéria, você vê lá pela formação da matéria, que a gente começou lá. Volta lá nos vídeos, vê se eu não tô falando exatamente sobre isso, da importância, tentando explicar. Uma grande parte da direita não gosta de mim, que eu explico. Aí chama de passapanista, esse aqui, aquilo, outro. Aí eu quero vou até voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que faz pra voltar fácil. Cadê? Pronto. Voltar aqui do Carlos. Vai encerrar bem encerrado. Toda a construção dos passos passam por outros, e esses acontecimentos são importantes sim para o amadurecimento de todos nós nesse processo de retomada da democracia. São vários passos, gente. Sabe, a retomada que as pessoas esperam são vários passos, vários passos. Sabemos que a maioria está sem paciência, assim como existe uma minoria que não quer resolução de nada e só sabe apontar e reclamar de forma proposital. Afinal, não existe vazio em lugar nenhum. Não acho que o Salles é que só quer reclamar e apontar o vazio. Acho que está falando aqui muito mais de alguns militantes e alguns discursos que tem na internet, né? A turma do frouxonarismo. Mas é isso. Analisem. Política é sempre um veja bem. Vai ter os prós, vai ter os contras, coisas que vão ser colocadas na mesa, relatorias de projetos importantíssimos podem ser dados para pessoas que vocês não gostam, a depender do plano da casa. E eu acho que vocês não me viram, né? Até esse momento no vídeo, que já tá com 1h03, citar o nome de ninguém. Ninguém. A não ser falar que o Valdemar tá apoiando um cara lá, enfim, mas que não se sabe ainda. E que eu não tô falando assim, a gente tem que apoiar esse, tem que apoiar esse, aquilo outro. O meu ponto é, as discussões que ocorrem dentro da direita, muitas vezes, são muito simplórias e, ao invés de trazer um entendimento maior, a gente fica discutindo coisas que requerem muito mais profundidade. Se a gente realmente quer entender, precisa de muito mais profundidade. Não é um negócio assim tão simples e tão direto. E eu creio que é papel dos nossos parlamentares, muitas também explicar sobre isso. Destrinchar umas coisinhas.
explicar como funciona um processo legislativo, a diferença de uma PEC. Quando é que pode ser criada uma comissão especial? Por que o Lira utilizou a urgência para levar diretamente para o plenário o PL 2630? Por que o Lira não seguiu o passo normal e deixou passar pela CCJ? E deixou passar pelas diversas comissões que deveriam passar o 2630? Será que as comissões iriam causar problema para o 2630? Isso é uma ferramenta que o presidente da casa tem, ele pode usar 3 vezes por ano. Então são coisas que acontecem que acho que são fundamentais para você saber do que está acontecendo e não ficar dando pitaco igual um oteba. Né? Não sei com essa palavra, mas é o bocó. Isso. E eu discordo frontalmente do Salles nessa. O Salles está... Ele tá... Cara, releva aí, irmão. Você não foi o candidato de São Paulo, vida que segue, beleza, tá bacana vender isso daí, você tá conseguindo sua vingança contra o Valdemar, botando todo mundo no Valdemar, mas, irmão, vamos adiantar o lado aí também, né? Vamos trocar o disco. Eu já tô cansado de ouvir essas ladainhas, eu quero ouvir solução. Eu quero ouvir dos deputados da direita a solução. Qual a solução de vocês para os problemas que o Brasil enfrenta? Eu já sei que o Valdemar não é. Então, vai lá, traz solução, bota na mesa, diz o que vocês vão fazer, articular, etc, tudo mais. Que gritaria, o povo já grita. Deixa que o povo reclame, o povo já reclama o dia inteiro. Enfim. Vamos dividir a direita, né? Aquele típico vídeo que divide a direita, assim que é bom. Todo mundo fica logo nervoso no início da semana. Eu fico por aqui. Se você não tá com raiva de mim e achou que tem algo relevante, gosta do meu trabalho, pode estar no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, onde vamos registrar tudo isso, né? As discussões que aconteciam mais uma vez, né? Teve em 2021, teve em 2020, não nem teve tanto porque era certeza que o Lira ia vencer, era certeza absoluta. A única coisa que acontecesse para ele sair, para ele não ficar basicamente com comissão nenhuma que prestasse. Então todos os partidos apoiaram o Lira, ninguém era maluco de não apoiar. Só o Novo que não tinha nada a ganhar, nem ia ganhar nada se apoiar sem apoiar. Compartilhe. Volte amanhã e eu deixo aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. E lembrem da turma que tá presa. Lembra da turma que tá presa. Para eles, talvez perder de 4, ganhar de 4 pode ser algo bom. Talvez eles prefiram ganhar de 4 do que continuar preso. E é isso. Fui.